Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News de hoje, a oposição se articula para adiar a votação do fim da escala 6x1. Acordo em Brasília prevê a aprovação do texto após as eleições deste ano. Autoridades buscam por corpos de crianças 6 meses após ataque contra escola no Irã. Deslizamento de terra causa mortes no Tibete e no Nepal. Centenas de pessoas estão desaparecidas. Dirigente de ensino é afastada após recomendar biografias de Hitler e Mussolini. E veja ainda a 8ª edição do Big Wave de Surf em Niterói. Boa noite. A oposição vai tentar na próxima semana adiar para depois das eleições a votação final da proposta de emenda à Constituição que altera a escala de trabalho dos brasileiros. O governo Lula vai tentar votar a PEC que prevê o fim da escala 6x1 ainda este ano, mas esse caminho não será fácil. Isso porque a oposição vai tentar adiar a votação. Segundo informações, um acordo em Brasília prevê que o texto final seja votado após as eleições. Uma das medidas estudadas é a apresentação de um requerimento para que a PEC seja distribuída a outras comissões, como a de assuntos econômicos. Se esse requerimento não for aprovado, a ideia é apresentar uma série de pedidos para dificultar o processo, como adiamento de votação. O relator da PEC, senador Omar Aziz, prepara a apresentação do relatório e a tendência é que o texto não seja alterado para evitar o retorno à Câmara dos Deputados. Omar Aziz disse que vai apresentar o parecer amanhã e, segundo ele, os colegas terão tempo de até 2 de setembro para ler o conteúdo. Na manhã de hoje, o presidente Lula afirmou que o Brasil está pronto para avançar com o fim da escala 6x1 e que o tema precisa ser tratado com a urgência que o povo brasileiro precisa. O Ministério Público Federal processou a empresa Uber no Brasil em 320 milhões de reais por cobrar taxa de motoristas para trabalhar. Um programa dentro da plataforma chamado de Passe para Motoristas cobra uma taxa para que eles possam aceitar as corridas. De acordo com a Uber, o programa foi lançado em maio deste ano e já está disponível em 29 municípios. De acordo com os termos do programa, o motorista pode adquirir um passe por período ou por ganhos. Na primeira modalidade, o pagamento dá direito ao uso do aplicativo por 24 ou 72 horas. Na segunda, o motorista paga uma quantia e fica sem cobrança de taxa de serviço, até atingir um determinado limite de faturamento. Segundo o Ministério Público do Trabalho, o principal problema está no fato de o trabalhador ter de pagar antecipadamente para ter acesso às condições previstas pelo programa, sem a garantia de que conseguirá realizar as corridas suficientes para recuperar o valor desembolsado. O procurador do Trabalho, Luiz Antônio Nascimento Fernandes, responsável pela ação, afirma que o mecanismo pode criar uma situação de dependência econômica e caracterizar servidão por dívida. Segundo o procurador, quando o motorista não possui saldo suficiente, valores de suas futuras remunerações podem ser retidos para quitar o débito com a plataforma. O órgão avalia ainda o efeito do programa sobre a concorrência entre plataformas. A avaliação é que o motorista teria menos incentivo para trabalhar em outros aplicativos durante o período de validade da assinatura e que o mecanismo funcionaria como uma espécie de fidelização indireta. O Ministério Público do Trabalho pede a suspensão do programa, a restituição dos valores cobrados dos motoristas e o pagamento de 321 milhões de reais por dano moral coletivo. O governo dos Estados Unidos suspendeu o agendamento de entrevistas para vistos de imigrantes de todo o mundo. O Departamento de Estado afirmou que funcionários de todas as embaixadas e consulados americanos vão passar por um novo treinamento para identificar solicitantes que podem se tornar dependentes de auxílio público. Um porta-voz norte-americano disse que todas as pessoas com entrevistas agendadas nas embaixadas e consulados já foram informadas sobre a suspensão dos agendamentos e afirmou que uma nova data será definida no futuro. E um diretor da CIA viajou para a Rússia em meio às conversas entre Estados Unidos e o governo russo para acabar com a guerra na Ucrânia. O diretor da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, John Ratcliffe, desembarcou em Moscou para uma visita. A informação foi divulgada pela CBS e a Axios, embora nem o governo americano nem o russo tenham confirmado oficialmente.
Dados do site de informações de voos Flight Radar 24 já haviam indicado mais cedo que uma aeronave militar americana decolou da Letônia com destino ao aeroporto Vnukovo, de Moscou. O Financial Times afirmou que os Estados Unidos pediram à Ucrânia, que aceitou, que não atacasse Moscou, São Petersburgo nem outras zonas do norte da Rússia na segunda, terça e quarta-feira, a fim de permitir a viagem de uma autoridade americana. Diversos temas podem justificar esse deslocamento pouco habitual do principal responsável pela espionagem externa dos Estados Unidos: a guerra na Ucrânia, o conflito com o Irã, em um momento em que Washington se esforça para reunir potências estrangeiras em torno de sua estratégia de pressão econômica sobre Teherã ou até mesmo trocas de prisioneiros. O presidente americano Donald Trump mantém uma linha de comunicação direta com o colega russo Vladimir Putin e mandou em várias ocasiões seu genro Jared Kushner e o enviado especial Steve Witkoff até a capital russa para diálogos com o Kremlin. Também nesta terça-feira, o chefe da diplomacia do Vaticano, Paul Richard Gallagher, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores de Moscou, Sergei Lavrov. Em pauta, o conflito com a Ucrânia. Let us be clear, this war must end. Sejamos claros, esta guerra precisa acabar. Por isso, durante o nosso diálogo, reiterei o apelo de Sua Santidade, o Papa Leão XIV, para pôr fim às hostilidades e iniciar negociações autênticas com o apoio da comunidade internacional. A posição da Santa Sé permanece clara. O conflito não pode ser resolvido por meios militares. É essencial criar as condições para um processo político e diplomático sério. Create the conditions for a serious political and diplomatic process. Мы поблагодарили наших коллег. Agradecemos aos nossos colegas por sua posição equilibrada sobre a situação em torno da Ucrânia. Apresentamos as abordagens fundamentais da Rússia para resolver a crise ucraniana, eliminando suas causas profundas, e reafirmamos nossa alta consideração pelo forte compromisso do Vaticano em resolver uma série de questões humanitárias urgentes no contexto do conflito na Ucrânia. В рамках конфликта на Украине. Подтвердили. A visita de uma autoridade de alto escalão da Santa Sé à Rússia é a primeira desde novembro de 2021, antes do início da ofensiva russa contra a Ucrânia em fevereiro de 2022. A viagem segue a tradição diplomática do Vaticano de manter uma neutralidade ativa e não romper o contato com as partes em conflito, embora as relações com Moscou tenham se deteriorado consideravelmente. A Rússia confirmou na manhã desta quarta-feira que John Ratcliffe esteve no país. Em declaração à imprensa, o porta-voz do Kremlin afirmou que o diretor da CIA se encontrou com representantes do serviço secreto da Rússia e não com o presidente Vladimir Putin. Segundo o jornal Financial Times, os Estados Unidos pediram à Ucrânia que não atacasse algumas regiões da Rússia para permitir o encontro. E 6 meses após um ataque contra uma escola no sul do Irã, autoridades seguem na busca pelos corpos de 3 crianças desaparecidas. Em 28 de fevereiro de 2026, um ataque aéreo destruiu esta escola primária na cidade de Minab, no sul do Irã. Isso ocorreu nas primeiras horas da campanha de bombardeio israelense-americana que desencadeou a guerra no Oriente Médio. 6 meses depois, as buscas continuam pelos corpos de 3 crianças que permanecem desaparecidas. Venho todos os dias. Venho à tarde para ajudar a recuperar os corpos daqueles que foram mortos. Ainda há restos mortais sob os escombros. Viemos aqui todos os dias às 4 horas da tarde. Segundo as autoridades iranianas, 155 pessoas morreram no ataque, o mais mortal da guerra. 120 eram crianças. Mataram 2 meninas da nossa aldeia. Elas tinham apenas 7 ou 8 anos. O prédio permanece em grande parte em ruínas. As autoridades querem preservar o local como um memorial. Por volta das 11 horas e 8 minutos da manhã, a escola ligou para avisar que estava fechada e que os pais deveriam ir buscar seus filhos. Uma mulher estava dirigindo para lá quando viu pessoas correndo em direção à escola. O primeiro míssil já havia atingido o local. Quando ela se aproximou, a escola foi atingida uma segunda vez. Ao chegar, ela repetia: "Se eu tivesse chegado antes", eu disse a ela: "Se você tivesse chegado antes, você também estaria morta".
Ninguém nos disse que havia uma guerra. Saímos para procurar nosso filho. Eu não consegui encontrá-lo. Depois de 3 dias o encontraram. Um colega me ligou e disse: seu filho está no necrotério. O corpo estava muito queimado. Não havia nenhum sinal de que fosse meu filho. As únicas coisas que consegui reconhecer foram suas meias e sapatos. Foi assim que identifiquei meu filho. O governo iraniano afirma que a escola foi atingida por 2 mísseis americanos. Nem a Casa Branca, nem Israel reivindicaram a responsabilidade pelo ataque, mas organizações de direitos humanos, incluindo a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, atribuíram o ataque a Washington. Quando ouvi que a escola tinha sido atingida, pensei que talvez o ataque tivesse atingido apenas uma pequena parte. O local onde a escola estava situada tinha sido uma base militar, mas como moramos lá, sabemos exatamente o que é hoje. Se eu estivesse, digamos, em Bandar Abbas, talvez tivesse uma impressão diferente do que aconteceu. Eu costumava dirigir por lá. Havia um lava-jato, um centro cooperativo de professores e eles também construíram uma clínica, o que me fez pensar: que bela clínica eles construíram aqui em Minab. O jornal The New York Times, citando autoridades americanas e fontes próximas à investigação, noticiou que o projétil foi disparado pelos militares dos Estados Unidos e atingiu a escola por engano. A AFP apurou que o prédio fica próximo a 2 locais controlados pela Guarda Revolucionária, o poderoso exército ideológico do Irã. O Irã informou hoje que está negociando com o Omã um corredor temporário de navegação no Estreito de Hormuz e a retirada de minas da área. Um chanceler de Omã afirmou que o anúncio dessa nova rota deve acontecer em breve. Em uma declaração nas redes sociais, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã disse ainda que a passagem só vai ser reaberta se os Estados Unidos cumprirem integralmente o acordo. E o exército israelense fechou um centro de formação profissional mantido por uma agência da ONU na Cisjordânia. Israel afirmou que a unidade funcionava de forma irregular e que vai construir uma escola e um centro comunitário no local. A polícia israelense realizou uma operação em um centro de formação profissional administrado pela Agência da ONU para Refugiados Palestinos em um subúrbio de Jerusalém Oriental, ocupado e anexado por Israel em 1967, um movimento não reconhecido por grande parte da comunidade internacional. A UNRWA informou que forças israelenses entraram à força nas instalações com pelo menos 4 veículos blindados, acompanhados por mais de 50 agentes de segurança israelenses. A medida é o mais recente movimento dirigido contra a organização, que atende cerca de 340 palestinos da Cisjordânia ocupada todos os anos. Esta é uma instituição da ONU com imunidade internacional. Temos um longo caminho pela frente na defesa dessa instituição por meio do direito internacional e tomaremos medidas legais contra a ocupação perante o Tribunal Penal Internacional. Não pouparemos esforços para defender essa instituição ao máximo de nossas capacidades. A chancelaria israelense afirmou que a UNRWA nunca deteve qualquer direito de propriedade sobre terreno, mas mesmo assim o isolou com muros por décadas. Segundo um porta-voz, no lugar onde está o centro de treinamento, vai ser construído um centro comunitário e uma escola voltados para crianças árabes do bairro de Kafr Akkab. As atividades da UNRWA em Israel foram proibidas por lei após evidências de envolvimento de seus funcionários no massacre de 7 de outubro. No fim das contas, a UNRWA e a ONU estão escolhendo se opor a esse projeto, embora ele tenha sido concebido para beneficiar as crianças de Kafr Akkab. A UNRWA e a ONU estão escolhendo a política em vez das crianças. Desta vez, as crianças árabes de Kafr Akkab. Através de um porta-voz, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, se disse profundamente alarmado com este incidente, pois ele privará os jovens da formação profissional que estavam recebendo, acrescentando que o centro de treinamento e outras instalações da UNRWA são propriedade das Nações Unidas, invioláveis e imunes a qualquer forma de interferência. O incêndio em uma maternidade em Islamabad, capital do Paquistão, deixou 14 bebês mortos.
Um incêndio na maternidade de um hospital de Islamabad, capital do Paquistão, matou 14 bebês. As autoridades atribuíram o fogo a um aparelho de ar-condicionado com defeito. Um comunicado publicado pelo governo do distrito de Islamabad informou que o incêndio começou no 3º andar do Serviço de Saúde Maternal e Pediátrico do Instituto Paquistanês de Ciências Médicas. Várias testemunhas disseram à AFP que esperaram horas pela ajuda dos serviços de emergência e relataram ter encontrado portas trancadas e seguranças impedindo a saída de quem estava no prédio enquanto o fogo se alastrava. Eles chegaram depois de 2 horas. Durante 2 horas fiquei chorando e gritando de desespero. Então essas pessoas entraram à força por aqui e a equipe de resgate chegou tarde demais. A polícia chegou depois de 4 horas e disse que está lá para investigar. Que se danem vocês, equipe de resgate, polícia. Bebês morreram queimados lá, mas ninguém conseguiu salvá-los. As autoridades paquistanesas insistiram que não houve demora na chegada de ajuda. O primeiro-ministro Shehbaz Sharif exigiu uma investigação sobre a tragédia. Incêndios são frequentes no Paquistão, muitas vezes devido a leis de segurança e normas de construção ineficientes. Um grande deslizamento de terra foi registrado na fronteira entre Tibete e Nepal nesta quarta-feira. Os vídeos compartilhados nas redes sociais são impressionantes e mostram o desespero de centenas de pessoas momentos antes de serem atingidas. Até o fechamento da edição, mais de 100 pessoas já haviam sido confirmadas como mortas e quase 1.000 desaparecidos. Um deslizamento de terra no Tibete procedente do Nepal deixou muitas vítimas e desaparecidos no Porto Girong. A agência estatal Xinhua acrescentou que o presidente chinês Xi Jinping ordenou a mobilização de todos os recursos para as operações de resgate, mas não divulgou um balanço de mortos ou feridos. Xi destacou que a tarefa mais urgente é fazer todo o possível para encontrar e resgatar os desaparecidos e atender rapidamente os feridos. As inundações atingiram o Tibete no lado chinês da fronteira e também o Nepal, onde o governo já confirmou algumas vítimas. As imagens mostravam a cheia de um rio que arrastou várias casas em seu percurso no distrito de Hazua. Vários corpos já foram recuperados e as operações de buscas continuam. O exército do país, encravado na cordilheira do Himalaia, anunciou a mobilização de 14 helicópteros e equipes de resgate para apoiar os trabalhos. Os danos ainda estão sendo avaliados. O primeiro-ministro Balendra Shah anunciou que convocou uma reunião urgente da agência responsável pela gestão de desastres. Cientistas do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado da Montanha, com sede em Katmandu, afirmam que a inundação pode ter sido provocada por uma avalanche de gelo que caiu no rio Lhende, mas a causa exata ainda será determinada. O governo da Venezuela confirmou que o aeroporto internacional Simón Bolívar, em Caracas, vai reabrir na próxima terça-feira. O local foi fechado após terremotos atingirem o país. O aeroporto internacional Simón Bolívar, o mais importante da Venezuela, vai retomar suas operações comerciais em 1º de setembro, após a conclusão dos reparos nos graves danos sofridos durante os terremotos que deixaram mais de 6.500 mortos. O terminal aéreo que serve Caracas está localizado no estado de La Guaira, a área mais atingida pelos terremotos de 24 de junho. No início do desastre, operava apenas voos humanitários. A pista principal foi parcialmente danificada pelos sismos. As autoridades informaram nesta terça-feira que a reabertura ocorrerá após um processo de reconstrução, seguindo altos padrões de qualidade e utilizando as tecnologias mais modernas. Após o terremoto de magnitude 7,2 e 7,5, os voos comerciais foram desviados para outros aeroportos com menor capacidade operacional em Valência, Maracay e Barquisimeto, a oeste de Caracas. 2 terminais de embarque e 2 de desembarque temporários foram instalados em grandes tendas fora do aeroporto danificado. Os voos de carga já haviam sido retomados em 5 de agosto. E a seguir, dirigente escolar é afastada após recomendar biografias de Hitler e Mussolini.
e a nova operação da Polícia Militar do Rio para impedir a invasão do Comando Vermelho ao Complexo de Israel. Roselaine Batalha Silva deixou a função de dirigente da Unidade Regional de Ensino de Mogi das Cruzes após recomendar a diretores a leitura das biografias de Adolf Hitler e Mussolini. Durante uma reunião virtual no dia 12 de agosto, Roselaine discutia o conceito de liderança e citou livros de líderes de regimes autoritários do século XX. Durante a fala, Roselaine afirmou ser estimulante ler biografia mesmo dos maus, e diz o nome de Mussolini e Hitler. Logo na sequência, ela afirma que se tirar o nome é possível convencer países e jovens. Líder não é alguém a quem foi dada uma coroa, sinto informar. Tá? Podem ler biografias no geral, é estimulante ler biografia. Mesmo dos maus. Salazar na Espanha, Mussolini na Itália, Hitler, Mein Kampf. Mein Kampf, Minha Vida, do Hitler, é tão estimulante que se eu tirar o nome, ele convence países e jovens, e nós até hoje. Por isso que ele foi proibido a reprodução. Mas a gente sabe qual era o caminho de Hitler. Mas ele era um líder excepcional e isso ninguém pode negar. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que determinou o fim da função de dirigente exercida pela servidora. A pasta também instaurou uma apuração para verificar os fatos e as circunstâncias relacionadas às declarações. A secretaria afirmou ainda que não compactua com manifestações que contrariem os princípios e valores que orientam a educação pública do Estado de São Paulo. A Polícia Militar do Rio de Janeiro iniciou hoje uma operação em diversas comunidades do Rio de Janeiro para impedir uma tentativa de invasão do Comando Vermelho ao Complexo de Israel, na Zona Norte. Essa região é dominada pelo 3º Comando Puro. 200 policiais militares foram mobilizados. De acordo com a Polícia Militar, a ação desta quarta-feira ocorre após informações de inteligência apontarem reuniões de integrantes do Comando Vermelho com o objetivo de articular uma tentativa de avanço territorial sobre as áreas do 3º Comando Puro. Desde a última sexta-feira, as comunidades do Complexo de Israel têm sido alvo de operações. Ontem, durante a operação na região, a Polícia Civil encontrou uma mansão que pertencia ao traficante Flamengo, braço direito do chefe do tráfico, do TCP, o Peixão. Peixão é Álvaro Malaquias, que comanda uma ditadura violenta e impõe perseguição religiosa nas comunidades do Complexo de Israel. Ele tem 79 anotações criminais e responde 26 processos no Tribunal de Justiça do Estado. E no próximo bloco, novo jeito curioso de se refrescar no Japão e a competição de surf que reuniu brasileiros e estrangeiros em Niterói. Para fugir do calor, os moradores de Osaka, no Japão, têm buscado pelas geladeiras para humanos. A onda de calor no hemisfério norte leva a sociedade a inovar. Para refrescar o corpo, o japonês Isao Tabushi acrescentou um item novo às opções do ar-condicionado ou ventilador: uma geladeira para humanos. Após chegar à sua empresa de bicicleta, é nela que ele se refugia. É muito bom, estou aqui há 2 minutos e já foi suficiente para secar o meu suor. O dispositivo, aproximadamente do tamanho de uma cabine telefônica, utiliza jatos de ar a 5 graus para manter uma temperatura fria. Foi lançado este ano e já se tornou um sucesso em um país que enfrenta temperaturas cada vez mais elevadas. Fiquei realmente surpreso com esse novo conceito de colocar as pessoas em uma espécie de refrigerador. E achei muito atraente o fato de que, ao entrar nele, o corpo da pessoa pode ser resfriado instantaneamente a uma temperatura segura. Isso me faz pensar, com certeza queremos instalar um desses. A distribuidora de equipamentos industriais Trusco Nakayama afirma ter vendido mais de 300 unidades da Raimon Box desde abril, ao preço de $9.400. Seus clientes instalam o equipamento principalmente em canteiros de obras, fábricas e depósitos. Claro que pensamos em fábricas e armazéns,
Mas o que tínhamos em mente, onde realmente gostaríamos que o produto fosse utilizado, são locais de grande circulação de pessoas, como espaços de eventos ou campos de golfe. Segundo cientistas, as mudanças climáticas causadas pela atividade humana aumentam a frequência e a intensidade dos episódios de calor extremo. Quase 120 mortes relacionadas ao calor foram registradas entre meados de julho e meados de agosto. Em todo o país, quase 63 mil pessoas precisaram de atendimento médico de emergência neste verão. Em 2025, o Japão registrou o verão mais quente de sua história. Uma baleia de 12 metros de comprimento foi encontrada morta em uma praia de Tijuana, no México. Uma praia de Tijuana, no México, ganhou uma triste silhueta. Uma baleia de 12 metros de comprimento foi encontrada morta. O enorme cetáceo morreu aparentemente no mar, antes de ser trazido à costa pela maré. Nos últimos 3 ou 4 anos, tenho visto isso acontecer pelo menos uma vez por ano. Não sei os motivos, não sei se elas se machucaram no mar ou o que aconteceu, mas quando morrem, o mar traz para a costa. O mar los expulsa. Pues supongo que eu quero pensar que foi por causas naturais. Eu acredito que foi por causas naturais. Esta é a rota que as baleias costumam fazer para dar à luz em La Paz ou em outras partes do México. Provavelmente morreu no caminho e acabou encalhando aqui em praias de Tijuana. No caminho e terminou encalhando aqui em praias de Tijuana. Equipes ambientais e técnicas não confirmaram a espécie exata a qual o cetáceo pertence. As autoridades informaram que a baleia seria enterrada. A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, recebeu atletas brasileiros e estrangeiros para uma disputa em ondas de até 4 metros. O prêmio, R$150 mil. Surfistas especialistas em ondas gigantes estiveram em Niterói para a 8ª edição do Itacoatiara Big Wave. Atletas homens e mulheres do Brasil e do exterior entraram no mar para disputar uma premiação total que chegou a R$150 mil. A onda que é muito pesada, difícil, mas o clima em si do campeonato é muito bom. Estou feliz, é uma onda que eu gosto, que eu sou acostumada. Para mim é legal ver as mulheres em cima das ondas tão grandes, é legal. Gosto muito. Então hoje a gente teve um dia com ondas realmente potentes aí na casa dos 3, 4 metros. E a gente teve alguns dos melhores surfistas de ondas grandes do mundo. A praia, na região oceânica da cidade vizinha ao Rio de Janeiro, é um famoso destino para surfistas. E em momentos de ressaca, as ondas ficam enormes, ideais para uma competição deste tipo. O evento foi realizado na modalidade Tawin, em que os atletas são rebocados por jet skis até as ondas, uma dinâmica que exige precisão, sintonia e experiência dos dois da dupla. Os brasileiros Lucas Chumbo e Pedro Scooby foram os vencedores do torneio na categoria time masculino. No time mulher-homem, o primeiro lugar ficou com a dupla Michele de Bouillon e Ian Cossenza. Scooby ainda garantiu o prêmio de melhor onda do dia. E é daqui a pouco que Palmeiras e Santos entram em campo pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A partida ocorre no Nubank Park, aqui em São Paulo. A bola rola às 9h30. Vasco e Vitória também entram em campo no mesmo horário. A partida será no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Amanhã a gente traz os resultados. O Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h30, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify. Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã.